Fala pessoal, espero que todos estejam bem. Professor João Edson por aqui. Vamos falar um pouco sobre satélites imagiadores, dando aí a conclusão ao nosso módulo 2, que fala sobre sistemas sensores e fala também sobre os tipos de resolução que nós estudamos em sensoriamento remoto, ok? Quando nós pensamos no sensor orbital, sobretudo esse que obtém imagens de satélite ou satélites imagiadores, nós entendemos que esses sensores possuem algumas formas de obter essa informação. E essa forma de obter a informação é algo importante para que nós entendamos, claro, aqui de maneira mais superficial, o funcionamento desse sensor e a forma como ele obtém. Hoje nós vamos falar sobre três formas. Nós temos sensores de varredura transversal, do tipo Whiskey-Broom. Nós temos sensores que varrem em linha, que é o sensor do tipo Push-Broom. E nós já temos sensores também de varredura eletrônica. Então vamos entender um pouco desses três sistemas. Então vamos pensar nessa figura aqui à esquerda. Você tem até uma vassoura aqui para representar essa questão da varredura. E essa vassoura ela atua como um pêndulo indo da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, fazendo essa varredura, tá? Você tem aqui um sistema eletromecânico, onde você tem aqui o sensor do satélite e você tem uma direção onde esse satélite está se deslocando, ou seja, a órbita que ele está se deslocando. Então ele se desloca para frente, mas vai fazendo a varredura lateral, porque ele possui um espelho que faz esse escaneamento, que faz essa varredura lateral, ou melhor, transversal, porque eu estou indo numa direção, essa é a direção da órbita, e o sensor está fazendo esse tipo de varredura, que é uma varredura transversal. Beleza? Então é dessa forma que funciona o sensor Whiskey-Broom. Então, reexplicando, né, o satélite ele avança na órbita, tem um espelho rotativo que ele oscila de um lado para o outro, e esse espelho ele varre a superfície, perpendicularmente à trajetória do satélite. E cada oscilação do espelho forma uma linha da imagem. E depois que uma linha ela é capturada, o satélite ele avança um pouco e o processo se repete. Semelhante a isso que nós temos visto aqui nessa figura. Então, o satélite começa a avançar e a fazer essa varredura transversal. Quais sensores utilizam isso? Nós temos os sensores Landsat 5 e o 7, são os mais comuns, são sensores mais antigos. E nós temos algumas vantagens nesse tipo de obtenção de informação. A primeira é que se utiliza poucos detectores, então naturalmente você tem uma calibração mais simples. A desvantagem é que você tem um menor tempo de exposição por pixel. E você pode ter também uma distorção quando esse sensor está obtendo a informação. Porque imagine, ele está andando e ao mesmo tempo ele está fazendo essa varredura. Esse é um sistema muito bem articulado, muito bem projetado, mas pode trazer algumas limitações. Então, esse modo de varredura transversal é um dos modos que o satélite pode fazer aí o imageamento. Beleza? Existe o tipo de varredura push-broom, que é uma varredura ao longo da trajetória. Agora, o sensor ele não faz uma varredura de maneira em que eu tenho um espelho rotacionando aqui. Eu tenho agora uma exposição direta da minha linha de sensores. Então, isso garante, de certa forma, uma precisão, porque veja bem, antes aqui, ó, eu dependia desse sistema, tá? Agora aqui não. Conforme eu estou avançando na minha órbita, o meu sensor, a minha linha de sensor está obtendo esses dados aqui de uma vez, de maneira instantânea, ok? Então a linha está sendo escaneada de uma vez e isso garante para nós algumas particularidades. Então, reexplicando,
em vez de um espelho móvel, existe uma linha inteira de sensor. Cada sensor observa um pixel no terreno ao mesmo tempo. Então isso não faz com que haja aquela coisa do espelho ficar rodando aqui, tá? E quando o satélite avança, novas linhas da imagem são registradas de maneira automática. Então você tem uma varredura que ela é quase que contínua, tá? Conforme o sensor vai avançando, já obtém de maneira direta os dados, obtém de maneira direta, tá? Quais sensores que eles utilizam isso? O Sentinel-2, o WorldView, o Spot e alguns sensores hiperespectrais mais modernos. A gente tem algumas vantagens como maior tempo de exposição. Então, se antes eu tinha esse problema do espelho estar ali oscilando o tempo todo, agora eu tenho maior tempo de exposição, consequentemente uma melhor relação de sinal-ruído, ok? É um sensor que não tem partes móveis e ele possui aí uma maior resolução radiométrica. Então, são as vantagens aí de um sensor push-boom. A desvantagem é que é uma calibração um pouco mais complexa entre os sensores e que pode haver aí uma diferença de resposta entre os detectores. Então, assim, se a minha linha de sensor que está fazendo essa varredura, esse escaneamento, ela não estiver bem calibrada e se eu não tiver de fato um bom êxito nessa determinação, eu posso ter resposta diferente entre os detectores. Então tem que estar todo mundo muito bem alinhado. Por quê? Porque aqui eu estou trabalhando somente com o detector que está fazendo a varredura. Então ele está obtendo uma resolução, uma célula praticamente por vez. Tá? Isso trazendo de uma maneira bem simplificada, beleza? Agora, quando nós olhamos para essa realidade, eu já tenho uma linha, né? Então, se cada sensor desse não tiver aí uma detecção bem calibrada, não tiver tudo muito bem alinhado, eu posso ter um problema, inclusive nas diferenças de resposta entre os detectores. E por último, nós já temos um sistema mais emergente, que é o sistema de varredura eletrônica. Ele usa, de certa forma, a mesma leitura dos sensores push-boom. Ele tenta obter essa imagem, quando eu falo a mesma leitura, no sentido dessa coisa de obter de uma vez o dado, tá? Então, se antes aqui eu tinha uma linha, agora eu vou tentar trabalhar, por exemplo, que esse método chamado Snapshot Scan, onde eu vou obter o dado da cena toda, tá? Então, isso aqui é emergente, tá? Isso aqui é algo que está ainda surgindo e está tendo uma ascensão no mercado. Então, você tem aqui algo muito semelhante a uma câmera, aquilo que a câmera faz, que é registrar algo de uma vez, sem essa questão, por exemplo, da varredura que existe aqui, ó. Aqui o dado é registrado de uma única vez. São sensores mais caros, né? Em vez de a gente ter um espelho mecânico, a direção observada e é controlada eletronicamente. Como exemplos aí, a gente tem tecnologias push arrays, varredura digital, controle eletrônico do campo de visão. Quem utiliza muito isso e as aplicações que detêm isso são os radares SARS mais modernos, os sensores hiperespectrais, as constelações de satélite. E aí você tem algumas vantagens, né? Esse sensor ele não vai ter partes móveis, ele vai possuir uma maior estabilidade e uma maior possibilidade de imageamento contínuo ou direcionado. Então aqui você tem um controle melhor da cena e da qualidade que você está aí obtendo o dado. Então, esse é o tipo de sistema de varredura eletrônica. Beleza? Então, são coisas importantes para nós entendermos qual que é a dinâmica do satélite e como ele trabalha no que tange aí ao imageamento. Legal? Dito isso, é importante agora nós entrarmos de vez no conhecimento desses sensores. E eu trouxe aqui alguns exemplos, os exemplos mais comuns, os exemplos que nós vamos utilizar, de sensores que estão
bem alta no mercado e que também possui imagens gratuitas, tá? Nós temos o programa Sentinel. É uma missão imagiadora multiespectral, né, de um programa internacional. Quem trabalha com isso é a comunidade europeia. E ele possui algumas bandas espectrais, algumas bandas com uma alta resolução, um período de revisita de 5 dias, e ele foi aí é utilizado para dar continuidade aos dados fornecidos pelo Spot 5 e pelo Landsat 5. Então, vocês vão ouvir muito sobre o satélite Sentinel, a missão Sentinel, e vão poder aprender aí como baixar essas imagens e como fazer o uso delas, tá? Esse é um satélite, por exemplo, que nós vamos trabalhar, beleza? Então guarde bem e entenda-o bem. Eu gosto sempre de trazer algumas características do sensor, justamente para você linkar com as aulas anteriores. Então o sensor ele possui uma órbita heliosíncrona, ele tem uma altitude, ele tem um período, ele tem um horário de imagiamento. É claro que esse horário ele depende diretamente da localidade que nós estamos falando, né? As bandas do sensor são 4 bandas no visível e uma no infravermelho, 6 bandas na borda do vermelho, no red edge, e no infravermelho de ondas curtas, 3 bandas para correções atmosféricas. Tem uma resolução espacial de 4 dessas bandas com 10 metros de resolução, 6 delas com 20 e 3 delas com 60 metros de resolução. E a resolução radiométrica é 12 bits por pixel. Então, por essa leitura aqui, você já pode fazer uma analogia e falar assim, olha só, rapaz, esse negócio de resolução espacial que eu vi lá de 10 metros, que está relacionado ao detalhamento da imagem, está explícito aqui. Esse negócio de banda do sensor, banda do visível, infravermelho, está explícito aqui. Essa questão de resolução radiométrica está explícito aqui. Essa questão, por exemplo, de período de revisita, resolução temporal, está descrito aqui. E você será o responsável ou o profissional responsável por dar essa resposta ao mundo com aí os conhecimentos que você está adquirindo da componente corregular de sensoramento remoto. Então, muito importante fazer essa leitura também. Ele tem uma largura de faixa imagiada de 290 km. A capacidade de visada lateral ela não existe. Estereoscopia não existe. A precisão de localização é 20 metros de um erro circular medido em 90% dos carros, sem uso de ponto de controle. Você tem aí uma frequência de revisita de 5 dias e uma programação de imagiamento que nós dizemos que não. É feito um planejamento semanal, cumprindo o prazo de imagiamento de 10 dias. Beleza? Então, aqui algumas imagens da missão Sentinel, do satélite aí Sentinel. Beleza? Legal. Outro satélite importante é o Landsat 8. Tá? O programa Landsat é um programa já antigo. Ele é da USGS e da NASA. E ele permite com que nós tenhamos também o acesso às imagens de maneira gratuita, tá? Satélites Landsat. Eu falei Sentinel ou Landsat? Landsat. Às vezes eu li Landsat e falei Sentinel, tá? Então o Landsat 8, tá? Nós já estamos na missão aí do Landsat 8, beleza? Então vamos entender algumas coisas. De novo órbita, de novo horário de imagiamento, banda do sensor. Aí você vê que aparece aqui uma banda pancromática, ok? Banda multiespectral, bandas termais. Você tem aqui uma resolução espacial de 15 metros na pancromática e de 30 metros nas outras bandas, e no infravermelho termal de 100 metros. Então a banda pancromática é uma banda normalmente que ela é imagiada preto e branco, tá? PIB preto e branco. E aí nós podemos fazer a composição entre uma banda pancromática, que tem melhor resolução espacial, e uma banda multiespectral. Então isso é importante para nós. Esse aqui já tem uma resolução radiométrica 16 bits, ok? Podendo ser remostrado a 8 bits. Tem um determinado tamanho de cena, uma largura da faixa imagiada e a frequência de revisita é 16 dias, ok?
Então aqui estão as bandas desse satélite. Então olha lá, de 0,4 a 0,5 micrômetros, azul costeiro, banda 1, depois você tem a banda 2, banda 3, banda 4, banda 5, banda 6, 7, 8 a pancromática, 9 a cirrus, infravermelho termal, infravermelho termal. Perceba que aqui vai então a resolução espectral com os intervalos. Lembra lá dos intervalos da assinatura espectral? Então tem que lembrar disso. Resolução espacial de 30 metros para essas bandas multiespectrais e de 15 metros para a pancromática. E o termal, resolução ainda maior. Resolução temporal 16 dias. A área da imagem imagiada 170 por 183 e resolução radiométrica 16 bits. E aqui um exemplo aí, né, na imagem Landsat com uma composição de bandas e imagem pancromática também dentro dessa composição. Legal? Muito bem. Dito isso, eu gostaria de quebrar o protocolo aqui e fazer também, ou melhor, aqui, legal, agora sim. E fazer também essa demonstração aqui, já dos sites, tá? Eu não falei, eu vou por partes aqui. Eu falei primeiro do Sentinel, então vamos lá. Então aqui, ó, os olhos da Europa sobre a Terra. Aqui está o site, né? Você pode explorar um pouco mais, entender um pouco mais sobre a história do Sentinel, algumas notícias e também ter acesso às imagens. Legal? Então, depois você faça uma pesquisa aí, passeia, vale muito a pena. Landsat 8, o SGS. Então, nós temos também aqui, né? Olha, já estamos aí com o Landsat 9 já. Então, ó, é uma dinâmica muito importante que acontece. Estão sempre lançando os novos satélites, tá? Então, isso é importante para nós. É uma importância significativa, tá? O 9 foi lançado em 27 de setembro de 2021. Beleza? E tem aqui também algumas características importantes. Legal? Então, tem aqui, ó, a banda, tá? Resolução, sensor infravermelho, tudo aquilo que a gente analisou também. E nós temos o sensor Sibers 4. Eu não trouxe ele lá no slide, mas vale a pena, porque é um sensor brasileiro, é uma parceria entre Brasil e China, tá? Então é possível também baixar as imagens do sensor Sibers. Nós já estamos no Sibers 4A, tá? Então se você vier aqui no INPE, catálogo de imagens, você vai poder acessar aqui as imagens do Sibers 4A, beleza? Vai poder fazer um filtro. Depois nós vamos entender com calma, mas olha só que legal. Posso então fazer aqui uma pesquisa, né, nessa área. Colocar aqui a cobertura máxima de nuvens, eu quero no máximo 5%. A data eu posso consultar também, ó. Vamos ver a data aqui. Olha lá, de 26/2, 26/3, um mês. Vou colocar um filtro aqui. Então aqui já vai começar a aparecer para mim aí as imagens do meu sensor, do Sibers 4A. Deixa eu colocar mais tempo aqui. Vou colocar 2025. Vai aparecer mais imagens. Agora sim apareceram as imagens, ó. Então aqui eu tenho todas as imagens que recobrem parte dessa área aqui. E aí eu posso escolher, tá? Ah, quero uma imagem que recobra a cidade de Cáceres aqui. Então vamos filtrar melhor, né? Vamos colocar aqui e vamos filtrar melhor. Vamos voltar e vamos filtrar melhor. Olha lá, achamos uma imagem. Essa recobre bem a cidade de Cáceres. Lembrando que Cáceres está aqui, ó, lá, ó, que era uma imagem de satélite que cobre Cáceres. E aí eu posso trabalhar com essa imagem, né? Posso trabalhar com essa imagem. Se eu vier aqui na compra,
eu já tenho que estar logado, tá? Então você faça o seu login aí, vão te mandar um e-mail, pedir uma confirmação, e você clicando aqui você vê algumas coisas interessantes. Por exemplo, olha lá, azul e alguns dados do azul, verde e alguns dados do verde, vermelho e alguns dados do vermelho, infravermelho e alguns dados do infravermelho. Então eu posso baixar aqui essa imagem e vou ter ela no meu computador para poder trabalhar num software, beleza? Então, meus amigos, essa aula foi só para dar uma pincelada, né? Essa ficou bastante densa, né? Então falamos lá sobre os tipos de varredura do sensor, mostramos alguns sensores, tá? Viemos aqui para o site onde nós podemos ter mais informações, ok? E paramos aqui no catálogo do INPE falando sobre o Cibers 4A, beleza? Nas aulas seguintes, a gente vai trabalhar com essas imagens. Nós vamos estar usando um modo interessante de baixar as imagens, sobretudo do Sentinel, tá? Mas eu também vou mostrar para vocês e creio que nas outras disciplinas vocês também estarão aptos a isso e vão aprender como baixar imagens referentes aí aos satélites. E nós vamos avançando, vamos caminhando, beleza? Até a próxima, Deus abençoe, tchau, tchau.